Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos finalizar a série O Básico dos Signos com o signo de Peixes. Oi, Pisciano! É sempre importante deixar claro no começo do vídeo, para que esse erro não se repita em outros, né? Que hoje eu vou falar sobre a hierarquia de Peixes. Isso não significa que eu estou falando apenas das pessoas que têm o Sol em Peixes, mas que têm essa hierarquia forte no mapa natal. Porque às vezes a pessoa pode ter até o Sol em Peixes, mas é só o Sol. É onde ela realmente deseja brilhar, porque o Sol fala disso, é onde ela realmente tem mais sucesso, é onde ela se sente digna. Mas ela muitas vezes não se identifica porque não é a hierarquia predominante no próprio mapa natal, né? E a astrologia é muito mais complexa do que a simples localização do Sol. Ela leva em consideração os aspectos, as casas, a interação entre os planetas, a localização dos planetas, enfim. Então eu vou dar agora aqui características gerais de uma pessoa que pode ter a hierarquia, que tem a hierarquia de Peixes forte no mapa natal. Peixes, ele é o último dos signos de água, né? Portanto, ele compartilha com os demais signos do elemento água algumas características, bem como também é um dos signos da qualidade mutável e ele compartilha com os demais signos dessa qualidade oitavas superiores e inferiores. A saber, quais são as qualidades, né, do elemento água, que é comum a todos os signos desse elemento, tanto nas oitavas superiores quanto inferiores que o signo de Peixes pode vir a ter. Por ser um signo do elemento água, ele é emotivo, ele responde emocionalmente muito rápido às situações, isso é ser emotivo. É um signo que é receptivo, responsivo, ele não fica indiferente às pessoas, às emoções alheias, às necessidades alheias. Ele é intuitivo, né? É um signo sensível, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, e mais à frente nós vamos falar mais sobre isso, porque dos três signos do elemento água é o que é mais sensível, né, às situações. É um signo que é influenciável, como os signos de água costumam ser, de emoções profundas, né, ele sente profundamente tudo, tanto emoções boas quanto emoções ruins. É um signo que tem humor flutuante. O que é humor? É o estado de ânimo, é o estado de espírito da pessoa. Então, o estado de ânimo, o estado de espírito de um pisciano forte no mapa natal, ele é flutuante, né? Ele flutua bastante, cada hora tá de um jeito, né? E ele é um signo também que, nas oitavas inferiores do elemento água, ele pode se tornar autoindulgente, se perdoa em coisas que não deveria se perdoar, em comportamentos, pensamentos, atitudes que tem, que são erradas, mas que a mente dele vai encontrando meios de encontrar uma justificativa para aquela atitude errada. Então, isso é ser autoindulgente. Autopiedoso, tem dó de si mesmo, muitas vezes pode ficar mimizento nesse sentido, né? Com piedade de si mesmo, coitadinho. E indeciso, verdadeiramente indeciso, não sabe para onde ir, qual decisão tomar, qual escolha fazer. Isso nas oitavas inferiores do elemento água. É muito importante também deixar claro aqui que a vontade, que é um dom do espírito, ela tem que ser firme e forte para que nós possamos vibrar nas oitavas superiores de todas as hierarquias, sem exceção. Porque todas as hierarquias possuem suas oitavas superiores e inferiores, e quando a gente deixa de se vigiar, à semelhança do que o mestre nos ensinou na Bíblia, a gente tem a tendência para o mal, né? Todos nós temos uma tendência muito maior para o mal do que para o bem. Todos nós não, mas muitos de nós, porque temos aspectos no nosso mapa natal que favorecem esses comportamentos, bem como também temos aspectos que favorecem naturalmente bons comportamentos. Tem pessoas que são naturalmente genuínas, são muito boas porque tem muitos aspectos bons no próprio mapa natal, e isso não é de graça, é algo que a pessoa já vem construindo ao longo de vidas e vidas. Para nós que acreditamos em reencarnação, que é a lógica que explica, né, as situações que passamos pela vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque quando eu falo das oitavas inferiores, as pessoas tendem a se melindrar, né? Tendem a se doer. Mas desculpa, nós não somos alecrins dourados, já falei isso em vídeos anteriores, estou falando neste também. E a nossa tendência normalmente é para o mal,
se a gente não se vigia. Mas a partir do momento que a gente desenvolve uma vontade firme e forte, a gente entende quais são as nossas tendências e domina-as todas, né? Então, é necessariamente nesse ponto que eu quero chegar. Agora vamos falar das oitavas superiores e inferiores da qualidade mutável, que o signo de Peixes faz parte. Nas oitavas superiores, eles são totalmente adaptáveis, se adaptam às circunstâncias, se moldam ao ambiente, à semelhança da água, né, que assume a forma do recipiente em que está. Por isso mesmo podem tornar-se influenciáveis, são versáteis, falam de vários assuntos, têm várias habilidades, né, são sociáveis, fazem amizade com facilidade, o que não significa que é a pessoa do rolê, necessariamente. Né? Às vezes se socializa com facilidade, vai ali, interage, sabe ouvir, sabe falar, mas às vezes é uma pessoa introvertida que gosta do silêncio dela, tá? A gente tem que melhorar um pouco o entendimento do que é ser sociável, porque quando a gente fala sociável, todo mundo entende que é a galera do rolê, e não é necessariamente isso, pode ser também, mas não necessariamente isso, é uma pessoa que sabe ouvir, que sabe conversar, que sabe dialogar, né? E que sabe falar. São pessoas que são, assim, sociáveis, adaptáveis, de mente engenhosa, criativa. O pisciano, ó, os cineastas são piscianos. Preciso falar mais alguma coisa? Eles são regidos por Netuno. Netuno rege a arte, a música, o cinema, mais a música e o cinema. Então, não raro você vai ver piscianos fortíssimos na área aí da cinematografia, né? Então, eles têm essa habilidade artística natural. Eles são, como eu falei então, nas oitavas aí superiores do elemento mutável, eles têm essa mente engenhosa e flexível, não é aquela coisa rígida como o capricorniano, o aquariano costumam ser, né, que tenho a minha ideia, não abro mão dela e é isso. Não, o pisciano ele vai, Inclusive, a gente fala que dos elementos, né, a água ela tem 3 signos, que é o Câncer, que é o elemento água fluida, o Escorpião, que é a água fixa, e o Peixes, que é a água gasosa. E isso é muito importante, atente-se para esse detalhe. Escorpião tende a reter as emoções, por isso ele tem a fama de ser rancoroso. Câncer é aquela água que inunda todo mundo, por isso que ganha fama de meloso. E isso nas oitavas inferiores, tá, pessoal? E nas oitavas inferiores a mesma coisa, Peixes. Por ser uma água que dissolve, que é gasosa, o pisciano, a memória dele dissolve. A memória do pisciano costuma ser mais assim, ele esquece as coisas. Então ele perdoa com facilidade porque ele esquece até a maldade que fizeram para ele. A memória dele não é das melhores. E isso de dissolver a mente é muito importante também no sentido de que se ele, que é um signo extremamente caridoso, extremamente bondoso nas suas melhores oitavas e tem essa necessidade de ir em direção ao outro, de ser sensível ao outro, responsivo ao outro, é um dos signos que mais tem, né, essa sensibilidade, essa solidariedade. Se ele não consegue exercer isso e dissolver a mente dele em Deus, no Supremo, ele vai dissolver a mente dele em substâncias ilícitas, se é que vocês me entendem, porque eu não posso entrar em maiores detalhes aqui na plataforma. Por isso que é muito importante para o pisciano exercer esse lado solidário dele. Essa coisa de querer ajudar o próximo, de querer fazer a diferença na vida do próximo. Porque se ele não faz isso, se ele não põe a mão na massa e executa isso, ele vai dissolver a mente dele, não em Deus, né? Mas em outras coisas ilícitas aí. O que não é interessante. Por isso, não raro nós vemos piscianos envolvidos, né, com... Eu não vou falar. E afins. Ai, gente, é horrível ter que fazer isso aqui na plataforma, mas não tem outro jeito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque dos signos, principalmente se tiver Marte nesse signo, é o que mais tem tendência para esse caminho, né? Então, para vocês que são piscianos fortes no mapa natal, é muito importante ter uma espiritualidade bem desenvolvida, uma intimidade profunda com Deus, dissolver a mente em Deus, tá? Porque senão vai dissolver de outra forma e da pior forma possível. Bom, dito isso,
Ainda voltando aqui para as oitavas inferiores agora da qualidade mutável, ele pode se tornar ardiloso, né? Ele pode enganar para conseguir aquilo que ele quer. O pisciano pode fazer isso. Ele pode se tornar inconstante, começar muitas coisas e não terminar nada. E ele pode, isso inclusive em termos de relacionamento, né? E ele também pode se tornar ardiloso, inconstante e indigno de confiança. Porque como ele não entrega, às vezes ele começa as coisas e não termina, por muitas vezes engana para conseguir o que quer, isso numa oitava inferior, torna a repetir, quando está vibrando nesta oitava, ele pode se tornar indigno de confiança. Dito isso, em linhas gerais, as oitavas superiores do signo de Peixes são quando ele está vibrando nas melhores oitavas, que ele decide por uma vontade firme e forte que ele vai vibrar aí, ele é muito compassivo, ele é caridoso, ele é simpático, ele se põe junto com o outro, entende a dor do outro profundamente, como se estivesse doendo nele. Ele é emocional. Tudo que as decisões que ele toma, na verdade todos nós tomamos decisões emocionais no final de contas, mas isso para Peixes é muito preponderante. É muito clara a decisão emocional que ele toma acerca das situações na vida. É um signo intuitivo, não tão intuitivo quanto Câncer. Câncer é mais intuitivo que Peixes, acredite se quiser. De todos os signos do zodíaco, Câncer é o mais místico de todos. Mas Peixes é muito intuitivo. Então quem tem a lua em Peixes tem uma intuição muito, muito grande. O problema é que às vezes não consegue definir essa intuição. Se ele pode saber que é algo bom ou ruim, mas não sabe exatamente o que vai acontecer. Não é uma intuição muito precisa, né? Nós temos aí também, ele é introspectivo, ele é voltado para o seu mundo interior, porque como ele é regido por Netuno, ele tem uma imaginação muito fértil, né, uma beleza criativa interior muito grande. Por isso que vão muitos deles se tornar cineastas, lidar com a arte, com a música. São artísticos, né, são musicais. Agora, nas oitavas inferiores, quando ele vibra nas oitavas inferiores, aí ele pode se tornar procrastinador, muito tagarela, mas olha que interessante isso, ele vai para os extremos, né, como é que se diz, do humor. Ou ele fica muito tagarela, ou ele se torna emocionalmente inibido, ele não consegue expressar as próprias emoções claramente, ele fica tímido, ele trava, ele vai para um dos eixos, ele vai para os extremos. Ele também pode se tornar autoindulgente, como eu falei, ele pode se tornar sem praticidade, indolente, preguiçosinho, pode ficar. Ele pode se tornar também assim muito melancólico, muito triste, muito pessimista, fica ali, não vai dar certo. Ele até pode falar, vai dar certo, mas no fundo ele não tá acreditando, ele duvida. E quem duvida já sabe o ditado, né? Então ele fica mais pessimista e por muitas vezes ele se sente incompreendido. Isso quando ele vai para as oitavas inferiores. A frase-chave de um bom pisciano, bem versado no mapa natal é eu creio, porque de todos os signos é o que tem mais facilidade para se conectar com o divino. Olha isso! É o que mais tem facilidade para se conectar com o divino. Ele tem mais facilidade para dissolver a mente em Deus, se ele quiser. Mas se ele não faz isso, acontece o que a gente já falou anteriormente, né? A frase-chave dele é compreensão, porque ele realmente compreende as pessoas, as motivações por trás das atitudes das pessoas. Como eu falei, ele é regido pelo planeta Netuno. Netuno, ele é um planeta que rege, né, os assuntos marítimos, cinema e arte, essa coisa do sonambulismo, da imaterialidade, por isso que o pisciano ele não tem muitos apegos materiais, um bom pisciano, um pisciano bem versado no mapa natal, ele não é muito apegado materialmente às coisas, né? Ele é mais desligado, até o povo fala assim, parece que essa pessoa é mais abstrata, e sim, ele é mais abstrato, porque a parte mental dele é muito rica, né? Ele é mais abstrato do que concreto, e aí ele fica assim, para muitas pessoas ele passa por lunático, quando Peixes é muito forte, principalmente nessa parte criativa. Então, mas isso vem por conta da regência de Netuno. Então, Netuno traz para ele essa coisa de, muitas vezes, ter sonambulismo, da hipnose, da imaterialidade, de querer
atingir as coisas intangíveis, não alcançáveis, né? Da lisonja, do elogio. O pisciano sabe elogiar, mas ele também, no fundo, quer ser elogiado, como todo mundo, no final das contas. Mas isso é forte para ele, essa coisa da lisonja. Então, o pisciano, ele também lida muito com, como o Netuno rege, né, a questão das substâncias, dos anestésicos, das substâncias ilícitas, né? Então, isso tudo para ele é muito forte quando está numa oitava inferior. E Netuno é um planeta que ele tem uma ação que é lenta, né? Uma ação que por muitas vezes é traiçoeira. Por isso que o pisciano muitas vezes ele tende a se enganar, principalmente em termos de relacionamento, pode acontecer isso. Ele tende a se enganar, né? Porque Netuno traz isso também na regência. Mas a gente ainda vai falar em mais vídeos, esmiuçar mais esses planetas com maior precisão. Mas basicamente, essas são as qualidades que nós temos aí, né, do signo de Peixes. Esse último ciclo que fecha, né, o zodíaco, ele rege a casa 12. Gente, a casa 12 é uma casa emocional, é uma casa de conclusão no mapa natal. Ela é uma casa que mexe com a psique, né, ou psique, uns falam psique, outros falam psique. E ela é uma casa que ali você está lidando com quem tem aspectos na casa 12, fala muito sobre perigos ocultos, inimigos secretos, tendência ao isolamento, restrições forçadas, isolamentos, exílios, inibições, problemas graves mesmo, assim, aqueles problemas tão cabeludos que a nossa tendência é querer fingir que eles não existem, de tão dolorosos que eles são. E Peixes rege a casa 12. E ele rege muito essa coisa da mente inconsciente, da bondade, da caridade, do bem-estar social, como eu falei, de inimigos ocultos, perigos secretos, perigos ocultos, inimigos secretos, né? A tendência ao isolamento. Peixes, quando ele vai para sua pior oitava, ele tende a se isolar mesmo, né? Das duas, uma, como eu falei, ele fica muito tagarela, né? Ou ele se inibe emocionalmente a ponto de não querer conviver com ninguém, querer se isolar para restaurar a própria energia, né? Então eu espero que tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha, comenta, assim você ajuda o canal. Beijinho, tchau, tchau!